Olá, sejam bem-vindos ao canal Mistérios da Criação, onde exploramos as maravilhas e os mistérios do universo e da vida. Hoje vamos falar sobre o dilúvio bíblico, um evento catastrófico que afetou toda a humanidade e a vida na Terra. O dilúvio bíblico é narrado no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é considerado por judeus, cristãos e muçulmanos como uma revelação divina e uma fonte de fé e história. O dilúvio bíblico é relatado no livro de Gênesis, nos capítulos 6 a 9, e mostra como Deus julgou e purificou a terra, salvando apenas Noé, sua família e os animais que entraram na arca. Neste vídeo, parte 1, vamos ver o que aconteceu antes e no início do dilúvio. E no próximo vídeo, parte 2, vamos ver o que aconteceu durante e após o dilúvio. Vamos começar? Mas por que Deus enviou o dilúvio? Quais foram os motivos que levaram o Criador a destruir a sua própria obra? Como foi a vida de Noé, o homem que obedeceu a Deus e construiu uma arca para se salvar sua família e os animais do dilúvio? Como foi o início do dilúvio, quando as águas cobriram toda a superfície da terra? Essas são algumas das perguntas que vamos responder neste vídeo, usando as informações da Bíblia Sagrada. Os motivos que levaram Deus a enviar o dilúvio, como a corrupção e a violência da humanidade, estão registrados no livro de Gênesis, capítulos 6 e 7. Segundo a Bíblia, Deus viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Deus, então, decidiu destruir da face da terra o homem que ele havia criado, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu. Mas Deus não estava disposto a abandonar completamente a sua criação. Ele ainda tinha um plano para a salvação da humanidade, e ele escolheu um homem para ser o seu instrumento nesse plano. Esse homem era Noé, que era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, nasceram antes do dilúvio e entraram na arca com Noé e suas esposas. Eles foram os únicos sobreviventes humanos do dilúvio, e deles se originaram todas as nações da terra. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus, nesse momento, passou para Noé as instruções para construir a arca. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás andares na arca, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trarei um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6, 8, 22. Deus mandou Noé construir a arca porque ele viu que a terra estava corrompida e cheia de violência, e que toda a inclinação do coração humano era má. Deus decidiu destruir toda a vida na terra com um dilúvio, mas poupou Noé e sua família, porque Noé era um homem justo e temente a Deus. Deus também fez uma aliança com Noé, prometendo preservar a sua vida e a dos seus familiares,
e a de um casal de cada espécie de animal. Deus também ordenou a Noé que levasse consigo de toda a comida que se come, para servir de mantimento para ele e para os animais. Noé obedeceu a Deus em tudo o que ele lhe mandou e começou a construir a arca, enfrentando a zombaria e a incredulidade das pessoas ao seu redor. Noé também pregava sobre o juízo de Deus, advertindo as pessoas sobre o dilúvio que viria, mas elas não deram ouvidos à sua mensagem. Deus não deu um prazo específico para Noé construir a arca, mas ele avisou que o dilúvio viria em 7 dias, depois que Noé entrasse na arca com sua família e os animais. Estima-se que Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca, desde que Deus lhe deu as instruções até que ele entrou nela. Os animais foram encaminhados para a arca de Noé por meio de um milagre. Deus fez com que os animais fossem até Noé, de 2 em 2, de cada espécie, macho e fêmea, para serem preservados do dilúvio. Noé não precisou procurar ou capturar os animais, mas apenas recebê-los e acomodá-los na arca, conforme as instruções de Deus. Deus também mandou Noé levar mais representantes dos animais puros e das aves, porque esses animais eram usados como sacrifícios. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele. Eles, e todos os animais segundo as suas espécies, e todo o gado segundo a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda a ave segundo a sua espécie, pássaros de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Gênesis 7, 15, 16. Finalmente chegou o dia em que o próprio Deus fechou a porta da arca. E as águas começaram a cair do céu e a brotar da terra, dando início ao dilúvio. E aconteceu que depois de 7 dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. E as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Esses versículos nos mostram que Deus foi fiel à sua aliança com Noé, e que ele cuidou de todos os que entraram na arca, fechando a porta e protegendo-os do dilúvio. Deus também foi justo com todos os que ficaram fora da arca, pois ele lhes deu tempo suficiente para se arrependerem e crerem na sua palavra, mas eles não o fizeram. Deus então enviou o dilúvio, que foi o seu juízo sobre a terra corrompida e violenta. E assim termina o nosso primeiro vídeo sobre o dilúvio bíblico. Espero que você tenha gostado e aprendido mais sobre esse evento histórico e religioso que marcou a história da humanidade e da vida na Terra. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre o que aconteceu durante e após o dilúvio. Como Deus se lembrou de Noé e dos animais, como as águas baixaram gradativamente. Como Noé enviou um corvo e uma pomba para verificar se havia terra seca. Como Noé saiu da arca e ofereceu sacrifícios a Deus. E como Deus fez uma nova aliança com Noé e com toda a criação, dando o arco-íris como sinal dessa aliança. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal Mistérios da Criação, onde exploramos as maravilhas e os mistérios do universo e da vida, à luz da fé e da ciência. Até a próxima.